Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola falando. Eu vou trabalhar aqui com vocês cargas e vínculos, tá? Que é o primeiro passo para a gente fazer os cálculos de reações de apoio e após isso os diagramas, tá? Então, primeiro lá, falando das cargas, eu vou citar aqui dois tipos de cargas, a gente tem outros tipos, tá? Mas eu vou citar dois tipos, que é a carga concentrada. A carga concentrada nós simbolizamos por uma flecha. Ela significa, né? Então, se eu tenho uma viga biapoiada, por exemplo, e eu tenho um pilar descarregando aqui, ela tem uma área grande aqui e o pilar tem uma área pequena em relação à área que eu tenho aqui para receber essa solicitação, tá? Então, por isso, eu considero aquilo como uma carga concentrada, como se estivesse em um ponto, tá? Então, esse é um exemplo que a gente tem de carga concentrada. E a carga distribuída, a gente representa, então, por várias flechas, né? Então, dessa forma aqui, ou então, né, da forma triangular, tá? Então, essa carga eu posso representar, por exemplo, em uma viga aqui, como se fosse o peso próprio, tá? Então, o peso próprio está distribuído dessa forma em relação a essa viga, ou então uma parede que tivesse aqui em cima, tá? Quando eu tenho uma contenção, por exemplo, e eu tenho terra aqui, eu vou considerar aqui para baixo valores maiores, né, de terra empurrando, então eu tenho uma distribuição dessa forma triangular, tá? Então, esses são os tipos de carga que mais aparecem para cálculo de estruturas, tá? Outra carga, então, que eu vou considerar aqui, aliás, os vínculos, então, a gente tem vários tipos de vínculos, mas eu vou trabalhar com 3 tipos aqui com vocês. Então, 2 tipos do tipo rotulado, só que eu tenho a base dele livre, então eu tenho essa rótula aqui. Ele permite a rotação, tá? Nesse ponto. Ele permite também movimentos horizontais, tá? Eu tenho, então, quando aplicado, né, nesse tipo de apoio, a única reação que eu posso encontrar é do tipo vertical, tá? Ou então, né, se eu tiver o meu apoio dessa forma aqui, ele vai aparecer, então, somente uma carga horizontal dessa forma, tá? Porque ele tem os outros dois, né? Então, só a translação aqui nesse caso vertical e translação horizontal aqui dessa forma que ele foi colocado, tá? O outro tipo de apoio que eu também tenho rotulado, ele tem daí a base dele fixa, então ele permite somente a rotação, mas ele não permite a translação. Então, se eu tenho algo desse tipo aqui, as minhas reações, então, eu vou ter vertical e horizontal, e nesse caso aqui, ó, vertical, horizontal, tá? Então, ele não permite a translação, portanto, ele reage a isso, tá? Se eu tenho uma tentativa de rotacionar este ponto aqui, então ele vai deixar rotacionar, né? Então, ele não vai reagir a isso. Então, é sempre isso que você tem que ter em mente. Ele só reage a movimentos que ele não permite. Se ele permite o movimento, ele não vai reagir a isso. E o outro tipo que nós temos é o engaste, que pode ser dessa forma quando a gente representa a viga, ou dessa forma como a gente representa pilar. Esse tipo de apoio, ele não permite nem rotação, por isso vai aparecer lá uma reação de momento,
uma reação normal e uma reação de cortante. E aqui também, cortante, momento e normal, tá? É claro que a orientação dessas reações de apoio dependem de como a minha estrutura está sendo solicitada, tá? Então, aqui pode ser para cima ou para baixo, a rotação no sentido anti-horário ou horário. Só estou mostrando para vocês aqui quais são, então, os vínculos, como que isso tem que estar representado, ok? Então, essas são as principais cargas que a gente trabalha, cargas concentradas e distribuídas, e esses são os principais vínculos para a gente saber quais são, então, as reações de apoio.